descarrego. Eu vou e solto. No outro dia, quando eu começo, aquilo que parecia que não tinha sentido nenhum na véspera, ele é como uma boia para mim, que estou naufragada para me organizar naquele texto, porque eu já tenho algo e eu começo a me organizar. Mesmo que eu não use, e ela sugere que você talvez não vá usar das 6 páginas, 5 páginas e meia, talvez você não venha a usar, mas você já tem uma boia para começar a sobreviver naquele texto. Dito isso, vamos para o que é um mapa de autores. A minha primeira sugestão para vocês era que, se vocês tiverem como, se não tiverem também não problema nenhum, trabalhem com um caderno assim, ó, sabe? Assim, que é uma folha 4, tá vendo? Uma folha 4. Se não tem caderno, gente, é uma folha 4, né? Porque ela vai dar que seja visual. Então, o que é um mapa? O que é um mapa de autores ou de conceitos? As duas coisas estão juntas, né? Aqui eu vou dar um exemplo a vocês. Esses dias eu fui dar uma entrevista à televisão, à BBC, e tinha uma pergunta que era: qual é o impacto? Veja, parece uma pergunta de pesquisa. Qual o impacto possível da lei da descriminalização do aborto na Argentina para a América Latina e para o Caribe? Tinha uma pergunta. Então eu tenho um capítulo, eu tenho um artigo que eu vou escrever, eu, em particular penso em escrever disso um artigo para o país. Qual o impacto possível? Ou que lições nós podemos aprender? As pessoas fazem muito isso, né? Que lições nós podemos aprender daquilo que aconteceu? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui no centro. É como se fosse qual é a minha afirmação naquele capítulo. Aquilo tudo que eu vou trabalhar. Eu disse, olha, a Argentina permitiu que se olhasse para a região, para que se entendesse a América Latina e o Caribe, desde o que está acontecendo aqui dentro. Como isso aconteceu? E o que é de particular no que aconteceu na Argentina que nos mostra sobre processos políticos de temas sensíveis? Porque quando nós olhamos, vejam como é que eu estou pensando um tema, que é isso que vocês vão fazer no mapa. Quando você está pensando um tema, você diz, nossa, aqueles 2 milhões, 1 milhão de mulheres na rua. Então, para nós termos um tema sensível, nós temos que ter essa democracia do ele não de novo, né? Das mulheres nas ruas. E às vezes as trajetórias políticas, as tradições políticas dos países são diferentes. Eu disse, mas o que tem em particular que aconteceu ali, que eu posso analiticamente descrever, que é uma lição aprendida? Aí eu organizei três, que é algo que eu consigo dizer numa entrevista, que eu consigo dizer num artigo. Se você tem um livro para escrever, você talvez possa ter 10, cada um num capítulo. Isso eu tenho 3. Eu tenho uma nova geração de pessoas na política. Os dados da Argentina me mostram que não foi tão decisivo ser mulher ou homem. Era decisivo ser jovem na política. Uma renovação da política. Então, o primeiro argumento era que uma nova geração de pessoas na política é mais importante, até mesmo, do que mulheres na política. Porque essa nova geração, e aí eu tenho um segundo argumento, eles não têm medo de temas sensíveis como fragmentadores do político. Aí eu disse, eu tenho um segundo argumento. Mulheres de outra geração falavam do tema do aborto e desses temas, dizendo, é meu corpo, as minhas regras, autonomia. As argentinas fizeram isso também, mas elas falaram em termos profundamente democráticos. Elas falaram cidadania, elas falaram dignidade. Olha, é o meu segundo bloco, cidadania, dignidade. Mas elas também fizeram sem fronteiras. Desculpem, gente, está em inglês, porque a entrevista era em inglês. Elas fizeram também sem fronteiras. Aí eu fiz, o que eu entendo por esse conceito sem fronteiras? Elas fizeram alianças com grupos trans. Então, por isso que a lei fala mulheres e pessoas distantes. Ou seja, elas romperam fronteiras entre movimentos sociais,
né? A Argentina não é um país tão diverso quanto o Brasil para questões raciais estarem no centro como está entre nós. E elas também fizeram aliança entre causas. Então elas falam de maternidade, tem uma lei de proteção há 3 anos da maternidade, falam de violência contra a mulher. Então imaginem vocês que eu estou fazendo o meu mapa, que é isso aqui. E eu vou escrever um artigo. Eu vou dizer, há 3 lições aprendidas. Uma nova geração de pessoas na política. Abre-se para conceitos e dados. Eu preciso da revisão que me mostre o número das pessoas na política, de idade, diferenças entre partidos para mostrar que não foi partido, diferenças entre homens e mulheres para mostrar que não foi homem ou mulher, mas que foi juventude. Eu tenho a minha evidência para sustentar a minha tese. Se eu tiver algum autor que me mostre o quanto a juventude transforma a forma de fazer política, eu tenho um autor já aqui. Eu estou fazendo um mapa. Eu tenho um argumento da qual eu estou colada com aquilo que eu já revisei da literatura, né, gente? Tudo isso aqui eu sabia já. Eu sabia pelos dados de que eram mulheres e homens iguais, de que era juventude, e há dados que mostram a importância da juventude. Então tá aqui. Eu transformo isso numa tese para compreender aquele fenômeno. Eu faço um segundo, que eu também já conhecia, de que os argentinos falam em dívida histórica, uma dívida de democracia, falam em cidadania. Então eu vou mostrar o que isso significa ao associar temas como união de pessoas do mesmo sexo, questões do aborto, questões de imigração. E quando eu vou mostrar matérias de coalizão, eu vou mostrar o que representam para os novos movimentos sociais essas coalizões que tradicionalmente eram fragmentadas. O que isso significa? Que eu tenho que traçar minha literatura aqui. Imaginem vocês que eu tenho um capítulo de 20 páginas. Isso é um capítulo. Ou que eu vou ter uma dissertação de 60 páginas. Gente, um capítulo com 10 fontes, bem selecionadas para isso daqui, é um capítulo. Então eu não tenho que ler um mundaréu. Eu tenho que saber o que ler. Por isso que é tão importante saber o que ler, porque você consegue, inclusive, organizar o mapa. Aqui, por exemplo, o que eu estou lendo agora para começar a escrever? Entender mais como foi feita a coalizão na Argentina. Em que momento, nos 17 anos da Onda Verde, em que momento dos 13 projetos de lei, em que momento que essa coalizão foi possível? Entendem? Então, significa que eu vou ter que ler algo, que eu vou ter que buscar. O mapa, ele me permite, e aí eu vou dizer quais são os objetivos dele, visualizar o tamanho do meu problema, a dimensão dele, para onde eu vou abrir e para os tempos que eu vou gastar. Pensem nessa imagem aqui. Do lado de cá, o que eu fiz era dizer o que a Argentina e o Brasil são parecidos, se alguém me perguntasse o que é tão específico sobre a Argentina. Eu dizia, vejam vocês, a Argentina é um país tão patriarcal contra o Brasil, a Argentina está passando por uma crise econômica terrível, Covid, o Brasil, a Argentina tem as questões religiosas, tem ainda o Papa. Eu queria dizer, olha, os fatores estruturais do patriarcado, de um patriarcado cristão, estão ali. Eu queria pensar como que se fura essas questões estruturais com o que estava diante de nós. Essa é uma tentativa de contar uma história. Algumas pessoas, inclusive a jornalista, vai e me faz a pergunta, mas não foi fundamental um presidente assinar? Não tem a menor dúvida, né, gente, que é fundamental. Só que essa é uma forma de contar a história. É contar a história pelos grandes feitos. Eu queria contar a história pelas bases, ou seja, eu estou fazendo uma entrada pelos movimentos sociais para contar essa história. Me seguem o quanto eu estou dizendo, cada um vai poder contar a história disso daqui, que é a Onda Verde, e dizer que podemos aprender a depender se você está olhando para o topo, se você está olhando para a participação político-partidária, se você está olhando para a participação dos movimentos sociais, se você está olhando para a coalizão entre os grupos. Então, aqui, isso é um mapa. O que ele me permite agora, que eu tenho isso aqui, caótico, e que talvez seja gigante ainda, e eu vou começar a escrever. Talvez eu não consiga escrever sobre os 3 fatores,
a nova geração, as razões democráticas, né, de cidadania e as coalizões, porque talvez fique muito grande para um artigo de 3 páginas do meu país. Eu talvez vou ter que cortar, explorar só um tema. E vou saber na hora que eu começo a escrever, que é o que ela diz, a passagem do rascunho, que é o descarrego, que é o que eu vou fazer com as 3 possibilidades, porque é o levante. Eu vou ver, cara, o texto não tá dando em 3 aberturas, né? Eu talvez só possa trabalhar 1 ou 2, ou eu consiga 3. O que o mapa vai me fazer? O mapa, ele me permite que eu venha aqui, para alegrar, né, o nosso encontro, minhas canetinhas. Eu queria tanto mostrar hoje para vocês uma coisa das canetinhas, mas eu vou mostrar quando a gente estiver ao vivo, um dia. Eu posso vir para cá e fazer assim, olha. Nova geração de mulheres. Ai, dourado. E aí, eu posso vir e dizer artigo 1, artigo 2, artigo 3. Então, eu sei que eu tenho que estudar isso aqui. Isso aqui, gente, eu sei que tá no espelho invertido para vocês. Conhecendo já meu tempo de leitura, talvez me mostre que eu vou demorar, sei lá, 3 horas para ler. Eu tenho 3 horas para ler. Eu posso, com o mapa, começar a abrir para os meus conceitos, para os autores que eu vou ler e para o tempo. Porque aqui, se eu tiver que ler no outro idioma, se eu tiver que ler coisas longas, eu não consigo toda semana escrever um artigo para o jornal, tendo que imaginar que 1, 2 e 3, gente, vão ser livros. É impossível. Aqui é essencialmente o que outras pessoas fizeram nesse campo de artigos pequenos. Isso não é impossível. Você conseguir compor, né, um argumento. E você que está escrevendo um texto de mais robustez é pensar, será que 3 livros? Imaginem comigo, se cada livro vocês demorarem 1 semana, vocês passaram 1 mês para ler só um elemento, vocês começam a ver, não está dando. Aí você começa a dosar. O mapa, ele permite organizar a enorme biblioteca, a enorme tentação que é sair lendo coisas, abrindo portas. Isso não quer dizer que o que eu coloquei aqui é sabe, uma algema. Eu começo a escrever e naquela fase que eu tô do levante, que eu tô revisando, desculpem, eu quero voltar uma coisa. Em geral, quando eu venho pra cá, esse 1, 2, 3 que tá aqui, eu já li, eu vou reler para compor. Ele tá como parte do meu mapa mental. Eu talvez na hora em que eu reli isso, eu vi que eu tenho que ter o 4. Eu agrego. Mas lembrem sempre que o gráfico da leitura com a escrita é assim, ó. Eu vou tentar usar o dourado e o prateado, tá? Aqui, ó. Eu diria que ele é assim, ó. A escrita. Olha aqui. Veja se vai fazer sentido. Tomara que tenha alguém mais inteligente e gráfico que eu. Imagine que o dourado é sua leitura. Você vai pro pico. Você tá aqui embaixo escrevendo devagarzinho seus memorandos, num ritmo contínuo. Quando você já tá começando a diminuir, talvez aqui já começasse a crescer a sua escrita. Você nunca deixa de ler, você nunca deixa de escrever. Entendeu? Só que você lê muito. Aí você tem um mapa, mas você já tá lendo, pensando no mapa, porque você tem esses problemas desde o início. E aí você começa a escrever e diminuir a leitura. Esse mapa, gente, ele merece uma revisão todas as semanas. Assim como você faz o log todo dia, uma vez por semana tira para atualizar esse mapa. Porque algumas coisas que você achou muito importantes aqui no início da sua leitura, na hora que você está começando a escrever, ele não tem. E é por isso que você tem que continuar lendo, porque você vai ler outras coisas, mas muito menor intensidade. Então você não pode errar muito. Não pode, né, gente? As coisas assim normativas. É melhor para você não errar na leitura, na largada. Porque é muito difícil voltar depois. Porque o tempo começa a diminuir. Porque o cronograma é da frente para trás.